Olá, me chamo Poliana Aguiar e hoje estamos gravando mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para o nosso estado e para a nossa cidade. Hoje estamos gravando mais um episódio de uma série relacionada ao meio ambiente, principalmente os rios da nossa cidade de Teresina, que é o Rio Poti e o Rio Parnaíba. Vamos conversar com Maurício Chaves, também conhecido como Maurício Adrenalina. Ele trabalha hoje dentro do ecoturismo, trazendo essa questão de preservação dos rios ligado ao turismo, ao ecoturismo. A gente vai conversar com ele e eu vou iniciar perguntando a formação dele e como foi que iniciou esse envolvimento com o meio ambiente e a preservação do meio ambiente. Eu sou do meio ambiente, né? Desde muito criança. Eu acho que eu já nasci com esse dom, né? Que trabalhar com ecoturismo não é só grana, não é só vida, né? É alguma coisa mesclada onde você vai a um caminho a seguir, né? E você já nasce pré-determinado para aquilo ali. E eu sou escoteiro desde 7 anos de idade, né? Fui lobinho, depois passei para ser escoteiro, dropa sênior, cheguei a chefe. Então, por aí começa a ligação com a natureza, né? Bem antes, né? Mas a ligação mais pro lance do profissional começou aí, com o escoteiro, né? E de lá para cá eu venho buscando as especializações na área porque eu descobri que há muitas falhas nos temperamentos das pessoas, há muitas falhas na relação dessas mesmas pessoas com a natureza. Então a ideia da gente é estar estabelecendo essa ligação para que eles corram bem. Tudo pelo pertencimento. Quando você se sente pertencente a um lugar, ou a alguém, ou a alguma coisa, você passa a querer conhecê-la mais, e aí passa a amá-la e assim falar bem, né? A gente tem as nossas falhas aqui no Piauí grandes com relação a isso. A gente às vezes não conhece o lugar e não conhece as pessoas do lugar, termina por falar mal ou não falar, né? Quando na verdade a gente deveria estar falando bem e falando a verdade, porque nós temos um estado muito lindo. Eu sou educador físico e sou precursor de todas as modalidades que você possa. O que eu não estava no meio, o que eu não trouxe, eu estava no meio. Né? Uhum. Do paraquedismo ao mergulho, tudo a gente estava envolvido. Só não Modalidades esportivas esportivas, e sim. ligadas à natureza. Né? Uhum. Talvez eu tenha popularizado a modalidade de verdade mesmo. Né? Já tinham equipes que faziam rapel na ponte da Frei Serafim, uma equipe Canyon, talvez tenha sido a primeira formação de populares de fazer rapel aqui. A equipe quem engratou, o Luciano puxou, tinha o Cezinha, que é meu amigo até hoje também. Então a gente se juntava um grupo lá, e foi a minha transição da parte militar para a parte do social, né? Pegar as pessoas. Né? Aí eu passavam lá, a galera que passava nos ônibus xingavam a gente, todo nome, louco, maluco, tá na ponte, vagabundo. Né? E aí eu me toquei com aquilo ali, sabe? Eu vou mudar essa história. E aí eu me desvencilhei daquele grupo e passei a criar uma equipe minha mesmo, que desde então já nasceu com o nome, Adrenalina Vertical Adventure. A gente conseguiu formar esse nome, eu e o Cabo Albert, do Exército, e conseguimos chegar até hoje. Com 2 cadeirinhas, a gente chegava a juntar 60 pessoas na Ponte da Frei Serafim, em plena quarta-feira. Então era a quarta do rapel, famosa quarta do rapel. As pessoas não iam nem tanto pela modalidade, mas sim pelo papo gostoso que se formava ali. Rapidinho os grupos se conheciam. Era um feedback que até hoje tem. Quando a gente faz alguma atividade na ponte, nas pontes de Teresina, ou organiza algum pequeno evento que seja, junta muita gente para bater papo. Porque o astral em torno da gente ali fica totalmente outro. Parece que abre-se um mar de possibilidades para as pessoas, terapeuticamente falando. Uhum. E o esporte, né, praticado dentro da natureza, com contato direto com a natureza, como eu tenho uma amiga minha que ela teve uma separação, né, aquela coisa, e ela para se ressocializar com as pessoas, porque a pessoa fica bem perdida quando se separa. E ela buscou os grupos exatamente de ecoturismo, passou a visitar cachoeiras,
a visitar espaços e ambientes para fazer trilhas, de bicicleta, a pé. E isso trouxe uma qualidade de vida, devolveu a ela uma qualidade de vida, porque ao mesmo tempo ela também estava tratando o psicológico dela, a natureza em si. Muda tudo. Muda tudo, o contato com a natureza, é claro, preservada, né? Porque se a gente vai nesses ambientes e aí encontra lixo, plástico, Hoje nós temos problemas gigantescos. Me disseram que é muito bonito o rio. Eu nunca andei de canoa dentro do rio Parnaíba nem do rio Puti, mas os guardiões do rio Puti andaram aqui e disseram que é a coisa mais linda, mas que infelizmente existe essa grande proliferação de aguapés pela ausência, às vezes a ineficiência do saneamento da água que é jogada, às vezes jogado o esgoto diretamente nos rios. Isso causa uma poluição que naturalmente leva à proliferação dessas plantas, que elas são proteção natural dessas águas. Então, quando está poluído demais, elas crescem exatamente para filtrar essa sujeira. Só que quando elas crescem, elas impedem que o sol entre na água e evita da água receber o oxigênio que ela precisa para o peixinho respirar. Então, ali já vai o peixe morrer também, já prejudica todo um ecossistema. Inclusive prejudica a economia, porque muita gente ainda vive da pesca. Nós somos uma cidade ribeirinha, nós somos banhadas por 2 rios belíssimos e que são perenes o ano inteiro. Então, é importante a gente falar desse tema, porque como no podcast anterior a gente comentou, Teresinense está de costa para os rios. A gente mora numa cidade com 2 rios belíssimos, mas a gente está de costas para o rio. A gente está transformando isso. Tem um projeto meu chamado Teresina Borda, né, que hoje está se transformando no Piauí a Borda. Teresina Borda está há 8 anos fazendo essa mudança de pensamento no teresinense. E a gente hoje, você tem uma ideia, só para você ter uma ideia, nós recebemos 1.830 pessoas só de janeiro a novembro do ano passado. Acho que nenhum dia no Brasil viu esse tanto de gente. Só para passeio de caiaque, só para passeio na Floresta Fóssil, só para passeio nas trilhas ao redor, à margem do rio. Porque basta ter a iniciativa que a população naturalmente se sente instigada a procurar, porque a gente quer conhecer o rio. Sim. E a gente precisa conhecer, principalmente o próprio teresinense, é a questão do pertencimento. Conhecer para valorizar. Não tem como eu falar ou até deixar de falar coisas boas de algo que eu não conheço, levando em conta que se a gente não conhece muitas vezes porque não tem essas iniciativas disponíveis para você buscar e acessar. Mas agora existe, né? 8 anos, como você está dizendo. 8 anos, trabalhando duro, porque é um trabalho duro, às vezes, muitas vezes solitário, porque a gente tem. Hoje eu coordeno as ações dentro da Floresta Fóssil Teresina, né? Mas lá é o roço sozinho, é a segurança sozinho, é o Você é o Severino da Floresta Fóssil. Foi que me chamaram a vez da minha Guidon na Floresta. Quase que eu morri de rir disso aí. A Niede Guidon da Floresta Fóssil. Então, é justo. Mas falando da Floresta Fóssil, né, eu acho que você tem mais propriedade para falar do que eu, porque eu soube que só existem no formato, essas árvores, no formato que elas estão, que é em pé, fincadas ainda ao solo, no formato em pé, enraizadas, aqui no Brasil, exatamente em Teresina, e outra no Canadá, eu acho. As outras árvores que são encontradas não são encontradas nesse estado ainda preservado. É engraçado que se entenda que se fosse em outro lugar, isso seria super valorizado. Tem duas coisas bem interessantes que eu falo para os estudantes que visitam o Centro de Educação Ambiental, que eu trabalho no Centro de Educação Ambiental da SEMAR, sou educador ambiental de lá, que Teresina é a única capital no mundo que tem mata ciliar nas 2 margens do rio. Isso. E é a única capital no mundo que abriga uma floresta fossilizada em plena suas áreas urbanas, uma árvore em posição de vida, né? Então, um passeio lindo, maravilhoso, o lugar é espetacular, mesmo com os problemas que tem, mesmo com o Maurício passando só a trilha lá dele, mas é um lugar incrível, é uma experiência super valorizada hoje em dia, principalmente pelas pessoas de fora. Hoje a gente recebe 40% dos turistas que visitam a Floresta Fóssil são de fora, né? Fora do país e do Brasil, nos estados do Brasil. E os 60% são de Teresina, né?
Então, é necessário que haja uma reversão disso aí. Tem alguma coisa errada. Os turistas estão procurando mais saber da nossa capital do que a Do gente que próprio. nós. O dia mais triste da minha vida vai ser o dia que alguém chegar para mim e souber mais do meu estado do que eu. Aí eu vou ficar triste e preocupado, né? Uhum. É interessante isso, porque realmente falta do governo também, eu falo isso do governo estadual e do governo municipal, ações que realmente tragam relevância para essas causas, que de fato façam a diferença e que mude esse quadro de desconhecimento, porque a gente tem ali o Cabeça de Cuia, é um espaçozinho pequeno, é um restaurante flutuante pequeno, é uma coisa. Gente, quantas capitais não têm estruturas bem maiores para movimentar mais economia, envolver mais pessoas? Porque quanto maior, mais chamam as pessoas. Quem é que frequenta aquela região à noite? Em Teresina eu não Se vejo aquela ninguém. região aqui do Dique, do Mocambinho, até lá no Puti, no Cabeça de Cuia, fosse feito um parque com trilhas, porque ali já foi feito atrás das olarias, aquele outro parque, que eu esqueci agora o nome, mas atrás Parque Poti. o Parque Vila Poti, Poti. Vila Poti, exatamente. E ali tem uma nascente. Então, já tem aquele espaço ali que dá para transformar num parque, com ecotrilhas, que dê para as pessoas caminhar, passar de bicicleta. Mas depois da Ponte do Puti, vindo aqui no sentido do Mocambinho, também tem o dique. E que, infelizmente, Maurício, tem muito lixo sendo abandonado naquela região. Antes eram hortas, mas aí depois daquela enchente, veio a reforma do dique e as hortas não voltaram. A comunidade tem poucas hortas ali funcionando. E tem muita gente reclamando porque é muito lixo e às vezes eles tocam fogo no lixo. Então, além do lixo, tem a fumaça, a poluição do Houve uma ar, a denúncia poluição do uma solo. vez. Houve uma denúncia uma vez e pediram para que eu fosse lá no DIC, né? Eu cheguei lá, era um lixão mesmo. É um lixão, Aí é eu um lixão perguntei, enorme. olha a pergunta clara e Só que tem pontos concentrados. vocês jogaram tudo isso aqui? A pessoa chega e ficou sem graça. Que foi a comunidade A que jogou, comunidade, a entendeu? comunidade que A comunidade joga, tem que porque não reivindicar de outra forma, não jogando lixo lá e achando que o problema não é seu. E o engraçado é que o dia que está aqui, o paredão, eles jogaram praticamente dentro do do canal do rio, rio. Qualquer porque vento leva para qualquer dentro do rio. vento, qualquer chuva, qualquer coisa já leva para dentro do rio e aquilo dali vai parar nos oceanos. E a gente já tem no oceano boiando só de plástico, uma imensidão que tem tamanho de países. Nesse tempo não estava nem a problemática do lixo que está hoje, né? Hoje está complicado. Teresina está bem Tá complicado mesmo. Se complicado. conviver aqui tá difícil. E olha, eu vou mais além, Maurício. Falar de lixo, de resíduo sólido, cadê as políticas? Cadê a política de resíduo sólido estadual? Nosso governador, nosso Eu secretário. cobro mesmo aqui em Teresina, eu cobro dos vereadores. Cadê os vereadores? Nós votamos em vocês. O que vocês estão fazendo pela gente? Porque também tem que haver, primeiramente, um plano estadual de resíduos sólidos, e a partir disso os municípios obedecerem. E os lixões já deveriam ter acabado. Esse prazo já foi prorrogado, e ano passado, em agosto, venceu o prazo de nenhuma cidade haver lixões. Mas a gente sabe que no estado do Piauí ainda existem muitas cidades que têm lixões, inclusive agora recente, eu não sei a informação bem concreta, mas teve agora um desabamento de um lixão clandestino numa área de preservação ambiental em outro estado. Agora também não estou Eu lembrando do assisti essa estado. reportagem. Foi Olha esses só dias, foi essa semana passada. como é engraçado e a falta de informação e esse lance que prejudica muito as informações corretas, né? Houve desmoronamento no lixão. Aí esse desmoronamento do lixão prejudicou o rio que tinha lá embaixo. Pô, o lixão estava prejudicando o rio há muito tempo. Não precisava desmoronar para. Ele já estava, na verdade, o desmoronamento só foi. É o mesmo problema do nosso dia. Só foi a gota d'água, foi a gota d'água que transbordou, mas o chorume com certeza já poluiu. São mais de 10, 20 anos, parece que existe esse lixão lá, e várias vezes já foram feitas incursões para fechar o lixão, e ele nunca deixou de existir. Agora a gente está vendo o tamanho do problema. E aqui em Teresina está acontecendo da mesma forma. E existe sim uma máfia dos empresários que são donos dessas empresas de coleta de lixo urbano, e as prefeituras fazem favoritismo para algumas empresas. No ano passado, a gente viu a nossa cidade ficar inundada de lixo, porque simplesmente contratos sucessivos com a mesma empresa, o que não é permitido na lei de licitação. Se você vai fazer um contrato emergencial, você tem que obedecer à lei. A lei de licitação
é clara, é proibido você contratar sucessivamente de forma emergencial a mesma empresa. E no ano passado foi feito isso, o Ministério Público barrou a empresa depois de 3 ou foram 4 contratos consecutivos. Depois de denúncias até do próprio o Aloysio Sampaio, teve também o Dionísio. Dionísio não morreu, porque o pobre anda... Eu vou chamar o Dionísio aqui também. Isolado, Dionísio depois virou pai, sumiu, né? Dionísio também tem sido o cara que mais denunciou esse tipo de coisa e deu resultado porque apareceu, né? Quando era para aparecer. Agora as providências não foram tomadas. Não. Ou se estão sendo tomadas, a passo de tartaruga mesmo já. A gente vê que a comunidade ao entorno, inclusive as próprias pessoas, os trabalhadores dos resíduos sólidos, né, que são os catadores que estão lá na ponta, não existe uma política que abarque essas pessoas. E eu vou dizer mais, Maurício, esse problema aqui do DIC não é só porque a população está faltando uma educação ambiental, não. O município, se existe esse problema de lixo, tipo assim, é lixo de construção civil, da porta da casa da pessoa, é lixo de um sofá velho, como a gente vê muito nesses lugares assim, é móvel velho, guarda-roupa, roupa também, muito lixo assim, que daria, inclusive, para reciclar. Pego a deixa do mutirão que nós fizemos agora, na Semana do Meio Ambiente, né? Nós tiramos quase 2 toneladas de lixo só do perímetro que a gente acompanha, né? 2 toneladas. Ali da Floresta Posse até a Ponte Estaiada, tiramos das 2 margens, tinha geladeira, televisão, conjunto de sofá completo, de 2 e 3 lugares. O negócio foi bárbaro. Isso é muito bárbaro, gente. É inadmissível. Então, assim, a prefeitura vendo esse problema, o poder público ele tem e deve, tem a obrigação de tomar providências. O que seria possível fazer? Aqui no Mocambi eu vejo que tem os carroceiros e eles não têm aonde despejar esse dinheiro. Ele precisa do dinheiro. Ele vem na porta da casa da pessoa, ele bate no portão, se tem entulho, ele leva. Onde é que ele vai descarregar? No DIC. Mas a prefeitura vendo isso, teria que disponibilizar um